Ô, Babaioshi, bora lá no tobogã, anda, vem. Ó, não tem ninguém, bora aproveitar que não tem ninguém lá. Anda por aqui, Babaioshi. Ô, Babaioshi, eu não tô enxergando nada com esse óculos. Chama teu óculos. Boa tarde. Tá bonzinho? Belezão? Oxi, taca, bicho. Isso aí mente demais. Olha, do teu tempo, olha. Não, eu tenho 1000 anos. Quantos anos? 1000. Que peste de música é essa? A minha mãe Ela é mãe solteira. tem uns 42. Mas que 42 o que, rapaz? Oxi, para, deixa de graça. Só faltava agora a Maria aparecer aqui. Falta 20. Ai, eu ia dizer os 20 que eu ia dar a ela.